meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. A questão de onde adquirir um abridor de válvulas surge diante do motorista quando ele decide consertar o cabeçote do bloco ou trocar as tampas de óleo com as próprias mãos. Não é possível fazer esses reparos sem esse dispositivo. O afrouxador de válvulas é necessário para comprimir as molas das válvulas durante a desmontagem, bem como durante a montagem subsequente do mecanismo de sincronização. Tipos de destravadores. Os destravadores são de dois tipos, para trabalhar somente no cabeçote desmontado. O universal. Permitem que você trabalhe sem remover o cabeçote após sua desmontagem. O afrouxador de válvulas para reparar o cabeçote removido se assemelha a um grampo para comprimir peças grossas, que, com seus batentes, pressiona de um lado a placa que cobre as molas e do outro lado, a válvula. Essa ferramenta, e claro, é muito mais conveniente do que um desempanador universal, pois, após a compressão das molas, deixa suas mãos livres e não interfere na remoção de migalhas de pão do soquete. Mas ele só pode ser usado quando o cabeçote é removido, e você não removerá o cabeçote do bloco apenas para trocar as tampas de óleo. Portanto, os motoristas geralmente se contentam com um universal. Desacoplador universal. Esse dispositivo consiste em uma alavanca e dois suportes, presos a ela com parafusos com porcas ou rebites. O suporte na borda da alavanca é usado para prender o dispositivo ao cabeçote. Na maioria das vezes, ele termina com uma arruela de aço grossa com um orifício de cerca de 8 mm de diâmetro. Para colocar o desacoplador em condições de funcionamento, ele é colocado no pino de montagem da base do eixo de comando de válvulas e fixado com uma porca. O suporte, localizado no meio da alavanca, termina com uma arruela de diâmetro um pouco maior que a placa da mola da tampa e serve para pressioná-la. Se você tiver o desejo e as ferramentas necessárias, esse dispositivo pode ser facilmente fabricado com suas próprias mãos. Aqui esta lista de ferramentas necessárias para sua fabricação: serra para metal, furadeira com brocas, máquina de solda semiautomática. Não há problema se você não tiver uma máquina semiautomática, pois nesse projeto você precisa fazer apenas 4 costuras de solda de 1 cm cada. Para fazer esse dispositivo com suas próprias mãos, você precisa ter em estoque os seguintes materiais e fixadores: uma seção de tubo de aço com um diâmetro de cerca de 1,5 cm, 40 cm. Parafusos M6 multiplicação 25, 2 unidades e porcas para eles, há também 2 unidades. Tiras de aço de 1 multiplicação 5 cm com espessura de 3 mm, 2 unidades. Tiras de aço de 1 multiplicação 15 cm, 3 mm de espessura, 2 unidades. 2 arruelas de aço. Uma tem 2,5 cm de diâmetro, 3 mm de espessura com um furo de 8 mm no meio, a outra, se você não for um torneiro, não poderá ser feita com suas próprias mãos. O diâmetro da segunda arruela deve ser 0,6 cm maior do que o diâmetro da placa da mola, e sua espessura deve ser de 5 mm. Em seu lado de trabalho, deve ser feito um entalhe de 2 a 3 mm de profundidade com um diâmetro igual ao diâmetro externo da placa. E, no meio, faca um furo um pouco menor que o entalhe. Para iniciar a montagem do dispositivo, é necessário fazer suportes com arruelas e tiras de aço. Para fazer isso, coloque a arruela de pressão com o entalhe voltado para baixo. Em suas bordas, coloque tiras de aço diametralmente opostas e solde-as. O segundo no é feito da mesma forma, a única diferença é que a arruela é colocada de forma arbitrária. Depois que a soldagem esfriar, é necessário fazer um furo de 6,5 mm em cada tira. Eles devem estar localizados a uma distância de 0,3 a 0,4 cm das bordas não soldadas. Depois disso, use a mesma broca para fazer 2 furos na seção do tubo. Um deles a uma distância de meio centímetro da borda e o outro no meio. Agora você pode montar o dispositivo. Usando parafusos e porcas, prenda o suporte com uma arruela de nível na borda da alavanca e o outro no meio. Quando a fixação estiver concluída, o dispositivo estará pronto para uso. Como usar o dispositivo?
Depois de remover o eixo de comando de válvulas, deslize o suporte mais externo sobre o pino que prendia a cama e parafuse a porca nele. Coloque a arruela de formato do outro suporte na placa que cobre as molas da válvula e pressione a alavanca com a mão. A superfície externa das duas migalhas de pão empilhadas juntas e um cone truncado, assim como a sede para elas na placa. E por isso que, às vezes, a placa é mantida na haste da válvula pelas migalhas de pão quando é pressionada para baixo. Nesse caso, você deve golpear levemente o centro da alavanca por cima com um martelo. Quando as molas estiverem comprimidas e o disco deslizar pela haste da válvula, use a mão livre para pegar a pinça e remover as porcas do assento. Remova as duas molas e o restante das peças da haste e mova a unidade para o próximo pino. E assim chegamos ao final do nosso vídeo sobre a ferramenta universal para desparafusar com suas próprias mãos. Esperamos que as dicas e técnicas apresentadas tenham sido úteis para você. Lembre-se de que, com um pouco de prática e as ferramentas certas, é possível realizar diversas tarefas de forma eficiente e segura. Não se esqueça de deixar seu comentário e compartilhar suas experiências. Até a próxima!